Maravilha, galera! Então vamos terminar agora essa nossa aulinha falando dos fatores climáticos. Os fatores climáticos são os fenômenos da atmosfera que juntos vão atuar e vão juntos dar para nós as condições do clima e do tempo. Portanto, por que estava calor em Campinas? Por que choveu ontem aqui em Taubaté? O que está acontecendo para ventar tanto em Ubatuba? Os fatores climáticos é o que vão justificar essas condições. Elemento é a forma como eu interpreto a atmosfera. Fatores são os fenômenos da atmosfera que, atuando em conjunto, fazem com que as condições do tempo e do clima sejam as que a gente observa. Portanto, a gente tem esses fatores climáticos e agora, rapidamente, a gente vai trabalhar sobre eles. É uma parte mais rápida agora. Então, o primeiro fator climático é a latitude. Dependendo de qual for a nossa latitude, a gente tem uma temperatura mais intensa ou mais amena. Por que a linha do Equador é mais quente que o polo? Pelo ângulo de incidência dessa radiação solar. Você lembra que a gente discutiu em estações do ano que na zona intertropical a gente tem uma incidência perpendicular? E lá na região de alta latitude, a luz solar ela entra de forma oblíqua. Quando a luz solar ela entra de forma perpendicular, ela esquenta muito mais a região porque uma menor parte está sendo iluminada pelo sol. Quando a gente olha para regiões que recebem a luz solar de forma oblíqua, essa luz se espalha mais pela superfície, fazendo com que a mesma intensidade de calor seja distribuída por uma zona maior. Aquela famosa experiência, você pega uma lanterna e deixa ela perpendicular ao chão, um foco de luz. Você inclina ela e a luz se espalha pelo solo, diminuindo a intensidade do calor dessas regiões. Latitude importante para a gente entender a diferença climática. Agora, a altitude também. Tem uma questão com essa imagem na apostila. E quanto maior for a altitude, menor é a temperatura e mais rarefeito é o ar, já que a força gravitacional empurra para a superfície da Terra a maior parte dos conjuntos de gases, entre eles o oxigênio. Beleza? Um terceiro fator climático é a maritimidade e a continentalidade. No vídeo anterior, eu expliquei para vocês o seguinte: os oceanos, eles demoram para se aquecer e demoram para perder calor. Diferentemente que o continente, que se aquece rápido e perde calor muito rápido. Então, pelo fato do continente se aquecer muito mais rápido do que o oceano, na hora mais quente do dia, o continente consegue se aquecer mais que as cidades litorâneas. Mas no final do dia, principalmente na hora mais fria, que é a madrugada, como o continente perde calor absurdamente, aquela alta temperatura em relação às cidades litorâneas, ela cai muito. E a temperatura litorânea nem cai tanto. Isso significa o quê? A diferença entre a temperatura máxima e a mínima em cidades longe do oceano, que sofrem, portanto, com a continentalidade, essa diferença, chamada de amplitude térmica, vai ser enorme. Em cidades do continente, é importante a gente lembrar que a gente acorda de manhã com baita frio, bota um agasalho e vai para a escola de blusa. Chega na escola, começa a passar o dia, começa a esquentar. Meio-dia a gente tá de regata. E no final da noite a gente tá dormindo de edredom. Essa vida de quem mora longe do mar é muito interferida pela continentalidade. Mas agora quem tá no litoral sofre menos intervenções dessas temperaturas, porque como a temperatura em cidades litorâneas, pelo fato de estarem próximos ao mar, diminui pouco e aumenta pouco, a diferença entre elas, a amplitude térmica é menor. Continentalidade, maior amplitude térmica, maritimidade, menor amplitude térmica. Legal? Um outro fator climático são as correntes marítimas, que nós já estudamos, né? Eu disse a vocês nas aulas anteriores, quando a gente ainda estava presencial, que as correntes quentes, elas geram altas temperaturas e chuvas. Citei o caso, por exemplo, da corrente de Benguela, que vai se transformar na corrente do Brasil, na corrente das Guianas, a corrente do Golfo, citei em sala, que ela esquenta o inverno na região da Escandinávia, porém, temos correntes frias.
que vão levar uma diminuição da umidade, mais secura e baixas temperaturas, portanto, contribuindo com a formação dos desertos no mundo. Beleza? Lembrando que o Brasil sofre de 3 correntes. A corrente do Brasil, das Guianas, quentes, e a corrente das Malvinas ou das Falklands, corrente fria. As massas de ar, acredito eu, são os principais fatores climáticos brasileiros. Você vai aprender isso ainda com o mestre Almir mais pra frente, mas é importante que você saiba que o Brasil tem majoritariamente correntes quentes, portanto somos um país, em média, muito quente e muito chuvoso. E a gente precisa terminar a nossa aula analisando os fatores climáticos conhecidos como El Niño e Laninha. Só para lembrar, galera, correntes marítimas, massas de ar e El Niño e Laninha são fatores que ocorrem não de forma estática, mas de forma dinâmica. A corrente vai passar tal dia, a massa de ar vai chegar semana que vem, ano que vem será ano de não sei o que, El Niño e Laninha, mas a altitude não muda. A continentalidade e maritimidade não muda. A altitude não muda. Beleza? Não no nosso tempo, a altitude não muda no nosso tempo biológico, né? Embora as placas tectônicas ainda estejam em atuação. Então, olha só, para você entender o que o El Niño transforma no Oceano Pacífico Equatorial, você precisa enxergar um pouco essa imagem aqui para você entender o que acontece em anos normais, para depois você ver o que o El Niño e o que a Laninha vai interferir nesse sistema. Em anos normais, os alísios estão se deslocando de leste para oeste. Então, estão saindo da América do Sul e indo para a Oceania. Esses ventos alísios, que você já sabe qual é, eles vão levar a parte superior do Oceano Pacífico para a região da Oceania, fazendo com que ocorra o que essa seta aqui está representando, o fenômeno da ressurgência. Então, de novo, imagine que essas águas estão sendo levadas, as águas quentes superiores do Pacífico, todas para a região da Oceania. Então a gente tem o afloramento de uma água mais fria, chamado de ressurgência, que tem mais oxigênio e tem mais peixes. Então, em anos normais, a porção hídrica do Pacífico da região sul-americana está mais fria e da região da Oceania está mais quente, provocando uma chuva maior e mais constante. O El Niño, atenção, é o enfraquecimento dos alísios. Ninguém sabe o porquê ainda, mas o alísio se enfraquece. Se enfraquecendo o alísio, aquela água da região sul-americana não se desloca mais para a Oceania. O oceano todo fica aquecido, aumenta a intensidade de chuvas sobre o oceano. E eu pergunto, vai ter ressurgência agora? Não. Se não tem ressurgência, o El Niño diminui a oferta de peixes no litoral americano, sul-americano do Pacífico. Portanto, os peruanos, os equatorianos, os chilenos terão menos peixes para pescar em anos de El Niño, em função do enfraquecimento do alísio, gerando o aquecimento do Pacífico Equatorial, não permitindo o fenômeno da ressurgência. E a Laninha? Laninha, as mulheres são mais fortes que os homens. A Laninha é o fortalecimento do alísio. O alísio está forte e dessa forma mais águas do continente sul-americano vão para a Oceania. A gente tem o aumento da ressurgência, o Pacífico vai se enfraquecer e ele se enfraquecendo, pergunto, é bom para um pescador do Peru? É muito bom, porque com mais ressurgência, mais oxigênio na água, mais oferta de alimentos para os peixes. E aí, meu irmão, muita pesca nessas regiões. E aí você pode se perguntar, mas o que isso gera no Brasil? Vou te mostrar agora. Em anos de El Niño, chove mais no centro-sul e faz mais seca no nosso norte. Em anos de Laninha, chove mais no norte e diminui o fluxo de chuvas na região centro-sul. Então, galera, é muito importante você entender como que o El Niño e a Laninha interferem no Pacífico. Terminamos! Um grande beijo para vocês, fiquem bem.
Falou, galera! Paz pra todo mundo!